Queridos amigos, bom dia, amigas. Jesus nos abençoe. Com muita alegria, nós estamos de volta para o estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita. Hoje o nosso encontro de número 103, com o título... Qual é o título? A sombra do egoísmo. Muito bem. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 6. Eu vou pedir ao Júlio, faz a leitura para nós, a partir do primeiro versículo até o versículo 6. Até o versículo 6, por favor. Certo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Muito bem. Eu vou fazer uma síntese da última semana, através da expressão do nosso companheiro que está se tornando um amigo, o Rodrigues Leles, no livro O Apocalipse é o Terceiro Caminho. Ele sintetiza aqui e nos ajuda para que a gente possa adentrar nesse terceiro cavalo. Mas voltando, semana passada nós trabalhamos aspectos que envolveram o segundo cavalo. E o seu cavaleiro por si mesmo se explicam. O cavalo é vermelho, da cor do sangue. E por intermédio do seu cavaleiro foi dado a tirar a paz de entre os homens, no que se contém a matança de uns pelos outros, individual ou coletivamente considerando. Para isso, foi-lhe entregue uma grande espada, cujo significado, como já vimos, não é apenas o da arma que traspassa e assassina, mas também o de língua, de argumentos que procedem ou assassinatos à espada. Evidentemente, esse cavaleiro, por estar armado, é que serve de suporte ao primeiro. São as instituições milicianas. Aqui no plano abrangente da sociedade, das instituições, da coletividade. No plano íntimo, nós trabalhamos o cavalo e o cavaleiro vermelho, né? O cavalo vermelho como a representar as expressões do cordeiro. Lembrando que o cavalo branco, ele apresenta para nós aspectos do leão. Estão lembrados? Do leão da tribo de Judá. No que remonta ao cavalo vermelho, ele fala para nós das expressões do sangue, como o sangue que representa o testemunho. Aí trabalhamos aqui os aspectos do cordeiro. Jesus como cordeiro, como símbolo, a expressão soberana que envolve a renúncia e o sacrifício em prol da coletividade. No nosso caso, quando assumimos as responsabilidades sacrificiais da autoiluminação, que envolve o trabalho
com a coletividade também. Porque nós trabalhamos lá fora para verdadeiramente implementarmos e crescermos intimamente. Isso para nós é um ponto importante. Então, falamos do sangue como o propulsor da vida, né? Bombado pelo coração, apresentamos aspectos do sentimento. Portanto, em síntese, foi mais ou menos isso que nós trabalhamos, certinho? Uhum. Nós vamos entrar no cavalo, no terceiro cavalo. Número 3 aqui vai nos chamar a atenção. O terceiro cavalo é negro. Então, só fazendo uma leitura de volta aqui no texto que o Júlio leu, é o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Vou trazer o Leles de novo. O Leles abre para a gente aqui aspectos e nós vamos trabalhar em cima do contexto que ele vai nos definir aqui. O terceiro cavalo é negro, da cor do luto. O luto nos remete ao Calvário, não remete? Então, o luto para alguns é morte, para outros é respeito. E nós vamos ver aqui o luto numa outra ótica, tá? E o seu cavaleiro conduz uma balança, naturalmente que aferidora da justiça que deveria existir entre os homens. Então, João Evangelista tem a visão desse cavalo negro transportando uma balança. Isso é extraordinário, porque nós estamos estudando aqui no Apocalipse que na nossa jurisdição terrena nós temos leis que ajudam num processo que a gente pode trabalhar uma ideia no mundo materialista de um contexto de um grande jogo. As nossas relações, elas são movidas por interesses. Então, o jogo tem que ter regra. Só que o que nós estamos vendo, estudando o Apocalipse, que a justiça humana ela não é suficiente para estabelecer com justiça soberana esta relação entre o homem e Deus. Então, continuando. Então, a justiça que deveria existir entre os homens, isto é, a cada um segundo suas obras. E dissemos, deveria, porquanto, se o cavalo é negro, ele não porta uma justiça iluminada pelas verdades da lei, mas destina a equilibrar as contendas originadas dos egoísmos e da cobiça. É ele, pois, o comércio no qual os homens adquirem seus meios de vida, não em trocas justas, medidas pela balança, em que cada mercadoria vale ao seu preço real correspondente à sua manufatura, transporte, etc. Mas aquele em que a mercadoria é sempre onerada pela cobiça do vendedor. Olha que expressão importante para a gente trabalhar. Então, nesse comércio, nessa dinâmica relacional de interesse, nós temos a mercadoria, a manufatura, que é instrumento para que haja o intercâmbio. Só que o preço da mercadoria não é justo, porque o que impera é um preço imputado, não é? Pelo interesse do mercador. Então isso aqui vale 10, mas para você eu vendo por 20. Eu vou aproveitar do ensejo. Pois não, Luiz. Bom dia. Bom dia. Só lembrando que eu estava olhando sobre balança. Na antiguidade existiam os negociantes escusos. Eles tinham 2 pesos.
Aí, quando eles iam vender, eles usavam o mais leve, o peso mais leve. E quando eles iam comprar, eles usavam o peso mais pesado. Então, assim, eles iam vender o mais leve, ou seja, com pouca mercadoria, eles estavam vendendo pelo aquele preço. E na hora de comprar, pelo mesmo preço, eles iam comprar muito mais mercadoria, entendeu? Isso de uma aí. forma bem escusa. Expressão dois pesos, duas medidas. Dois pesos e duas medidas. Ou seja, caracterizando egoísmo e cobiça. É ele, pois, continuando, o negro aqui, o comércio no qual os homens adquirem em seus meios de vida, não em trocas justas, medidas pela balança, em que cada mercadoria vale o seu preço real correspondente à sua manufatura, transporte, etc. Mas aquele em que a mercadoria é sempre onerada pela cobiça do vendedor. Disso resulta a riqueza de uns em detrimento de outros, o luxo e o conforto constratando com a penúria e a fome. Do outro lado. Por isso foi que precisamente do meio das referidas criaturas viventes surgiu uma voz estipulando não apenas o preço dos alimentos, mas recomendando também não danificar o azeite e o vinho, que a gente vai falar mais à frente. Que além de alimentos eram usados também como remédios no tempo de Cristo. E aí o Jofre até cita uma passagem, que é a do samaritano. O texto diz assim: e chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal, e levando-o para a hospedaria, e tratou dele. Isso aqui está na parábola do bom samaritano. Então, o bom samaritano usa óleo e vinho. Então, aqui o óleo e vinho é no sentido positivo, medicamentoso. Tá? Continuando, vigiando o primeiro cavaleiro a permitir comércio sem limitação de lucros, que seria o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, estão lembrados? Que deveria corresponder estritamente ao pagamento de mão de obra do vendedor. A exploração do homem pelo homem vem exercitando a ambição e o domínio de uns sobre os outros pelo poder econômico, transformando o mundo numa arena de gladiadores, isto é, um mundo materializado e, portanto, anticristão. Está indo bem? A lição está encaixando aqui? A história, mais 2 parágrafozinhos. A história tem comprovada a inocuidade das guerras e dos golpes de classes sobre classes. Tudo originado do espírito competitivo herdado dos costumes romanos do passado. E essa inocuidade explica-se na continuidade da perseguição às riquezas sobre a forma de lucros, costume com que também os semitas lá do passado, especificamente os fenícios, contaminaram as antigas correntes da civilização. O cristianismo genuíno, sobre a égide de um espírito como o do Cristo, integrado nas verdades verdadeiras do universo, não poderia senão bater-se pela eliminação dos costumes dessa natureza. Abre aspas. A César o que é de César. Significa ao Estado o que é do Estado, como instituição de todos, no plano material ou moral, porque a lei, que é uma só, mas a cada um segundo o que fizer. Tais foram o ensino e o exemplo legado à humanidade por aquele que não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. E o último parágrafo agora. Não vou ler. Não vai caber aqui, vai me desviar totalmente o contexto, que eu vou ter que comentar. Porque ele vai para o plano social. Então, em síntese,
vamos voltar àquele momento final da última reunião. Vocês conseguem ir comigo? Vocês acompanharam? Vânia estava no chat. Que bom, Vânia. Hoje você está em corpo presente. Nós trabalhamos o final do estudo da última semana falando do egoísmo. Porque até nós definimos o tema de hoje. Estão lembrados? O egoísmo é que complica a nossa trajetória. Então, o cavalo negro, nesse contexto dessa leitura, ele é a negritude. Ele é a conspurcação. Ele é o desvio. Porque se nós trabalhamos o cavalo branco lembra a pureza, não lembra? Estão lembrados? Quando Jesus fala para a gente participar do banquete, nós não temos que usar uma túnica nupcial, alva, branquinha, limpinha, novinha. Nós estudamos que espiritualmente a túnica é o nosso corpo espiritual. Um corpo luz. E esse corpo luz vai depender da nossa mente, do nosso coração e do nosso comportamento. Então não precisa de saber muito. Basta operar na luz. Certo? O cavalo, não vou falar do vermelhão. O cavalo preto é a antítese do cavalo branco. Então, rapidamente, vou para o quadro. Nós temos o cavalo branco é o Cristo, certo? O cavalo negro vai ser César. Não, ficou bom não. O cavalo negro, César. Eu queria dar uma ênfase aqui com o preto. Aqui é o preto, vai ficar melhor ainda. Então nós temos o C do Cristo e o C de César, ok? Então a César representa a conspurcação. Mas o interessante, porque quando nós estudamos a história à luz do Espiritismo, que, por exemplo, Emmanuel explora em tantos textos. Ontem nós estávamos discutindo, né, Júlio? O livro Coletâneas do Além. Qual que foi o outro livro que eu te mandei? Falando a Terra. São textos extraordinários que o Emmanuel faz, inclusive, distinção entre Cristo e César. Eu ia dizer o seguinte, o Emmanuel fala muitas vezes sobre a importância de César, a importância de Roma. Porque, lembram que nós trabalhamos aqui há 2 semanas atrás, falando que toda instituição ela é legal, sobre a ótica divina? Porque se ela foi instituída, ela tem um respaldo do alto. Então, tudo que a gente está vendo no plano social que é legalizado, tem o aval do alto. Agora, nós recebemos um encargo para trabalhar nessa instituição. Instituição tem vida? Centro Espírita tem vida? Tem ou não tem? Pode responder, gente. É Enem, é prova do Enem? Por si só, não. Parede tem vida? Não tem. O que dá vida a uma casa não é a estrutura dela, são seus habitantes. Então vamos imaginar o seguinte, o Centro Espírita, a FEAC, ela foi fundada no dia 1º de abril de 2008. Nós estamos comemorando 10 anos. Não é? Está lá, registrado. Se não tivéssemos trabalhadores ao longo dos 10 anos, já tínhamos fechado a FEAC, certo? Bom, mas o perfil da FEAC, a FEAC será reconhecida pelas obras da FEAC. E quem vai fazer a obra são os seus trabalhadores. Então a FEAC, Roma, vamos falar Roma? Ah, vai dar legal aqui, Júlio. Aqui, ó.
E foi até bom que está com vermelho, que é o cavalo vermelho da semana passada. Roma, o reinado de Roma, Rômulo, Reno, os etruscos, lá atrás. 700 a.C. Com o primeiro rei Tarquínio. Tarquínio Prisco, que era o filho dele, não? Muito conhecido. Não, o filho dele era o Severus. Ok, Tarquínio Prisco, primeiro rei de Roma. Ele foi rei porque foi autorizado. Então ali começa toda a história que nós conhecemos, que em tese acabou no século V da era cristã, quando o Império Romano caiu. Então nós podemos dizer que Roma, com Tarquínio Prisco aqui, ela começou num processo de ascensão. O ponto máximo da história romana foi com Otávio Augusto, o primeiro imperador. Ali foi o ponto máximo. De Otávio Augusto, que foi no período que Jesus nasceu, até o século V, Roma, com o império, caiu. Aqui era a República. Olha que legal. República Romana. Senado, discussões, o direito romano, tudo aqui. Ó. Quando, depois dos dois triunvirar, primeiro Júlio César, Pompeu e Crasso. Obrigado. E o segundo triunvirar, que vem em seguida, com Lépito, com Marco Antônio, que depois até reencarnou como filho de Emmanuel, e faltou um, Otávio. Uhum. Aí tem aquela história do Egito, Pompeu foi morto, não é? Marco Antônio foi viver a experiência com Cleópatra, aí lá, Otávio Augusto derrubou Lépito e Marco Antônio e assumiu o trono. Foi o primeiro imperador romano. Então aqui foi o ápice. E aqui ela começa a cair. Então aqui Roma era o cavalo branco. Aqui era cavalo branco. Mas de acordo com o egoísmo que foi se instaurando, dentro desse comércio vil, não é? Ela se corrompeu de tal forma que naturalmente ela caiu. Então aqui surge o cavalo negro com Otávio Augusto. Olha que interessante. Aí alguém pode dizer assim, mas Carlos Alberto, mas na história Otávio Augusto foi o imperador mais pródigo. Ok, eu não vou discutir isso. Eu não estou falando que ele é trevoso. Eu estou dizendo que aqui nós podemos falar de um processo cíclico chamado interseção. Vocês lembram quando vocês estudaram os conjuntos? Conjunto A, conjunto B, quando se une os conjuntos, vai apresentar a interseção. Então, todo o período da história, ele tem os seus ciclos considerados, os subciclos, que eu posso tratar aqui como ciclos intercessórios. Então, a luz, ela surgiu aqui, ela chegou no ápice aqui, aí ela começa a se apagar. Mas, na verdade, esse ângulo que se formou aqui, ele tem aspectos positivos e aspectos negativos. Tá dando para construir aí, legal? Então, na verdade, o egoísmo se instaura aqui com Augusto? Não. O egoísmo se instaura lá quando, muitas décadas anterior, quando o Senado romano começou a se complicar. Aí vocês vão conhecer um pouco da história de Públio Lentulus Sura, que foi o bisavô paterno do Públio Lentulus Cornélius do livro Há 2000 anos. Vocês estão lembrados? Vocês já leram o livro Há 2000 anos? Quem não leu, nós vamos dar de presente. Vocês vão ver que no primeiro capítulo, o Emmanuel,
o senador Públio Lentulus está conversando com Flamínio Severus, que era amigo dele, também senador, e ele conta um sonho. Olha, eu me vi como senador, mas eu era o meu próprio bisavô, que coisa maluca. Aí eu vi tudo que ele fez. E o que o bisavô dele fez? Importante. O senador Públio Lentulus Sura se envolveu numa trama complicadíssima na época, que quase que surgiu uma revolução. Uma guerra civil, melhor dizendo. Os senadores, cada um pensava em si. Cada um instaurou uma sombra, porque entrou nesse comércio vil que a sociedade apresenta para nós. Ao invés de você vender a mercadoria pelo preço certo, você vai vender a mercadoria superfaturada. Ficou claro? Então, aí teve uma série de tramas, assassinatos, etc. E Públio Lentulus Sura se envolveu com espíritos complicadíssimos, como ele era, ou como ele estava. Sérgio Lúcio Catilínio. Enfim, uma confusão. E para eles conseguirem fazer a guerra civil, eles mandaram matar, eles cegaram muita gente, torturaram muitas pessoas. Não é? Aí a providência divina entrou em cena e surge um ser que é polêmico. É um ser que, se você for conversar com juristas, com magistrados sobre ele, você vai ter uma corrente que acha ele 10. E você vai ter outros que vai falar que ele é o diabo. Ele se chama Marco Túlio Cícero. No dizer de Emmanuel, foi um anjo que conseguiu abafar as tramas, as urdiduras das trevas. Certinho? Porque Marco Túlio Cícero era um cara que lutava pela República. Os outros queriam o poder. Eles queriam derrubar a República porque eles estavam envolvidos com o poderio, dinheiro. Então era uma confusão. Você tinha um homem mais rico de Roma que se chamava Marco Crasso. O Crasso, ele era um Joesley Batista, ele era... Algo parecido com isso. Alguma coisa parecida assim. Porque ele patrocinava o partido A e o partido B. Eu não devia ter citado o nome, mas é só que já que escapuliu, foi. Despejava dinheiro no circuito. Despejava dinheiro no circuito. E o Joesley, na verdade, a JBS, vamos falar JBS porque eu tiro o nome do indivíduo. Ele representa todas as instituições que se conspurcam. Pegaram aí? Que não trabalham na legalidade, na legitimidade que a instituição se propõe. Não. Ela vai buscar no mercado vil uma maneira de se estabelecer e ganhar muito mais. Ou seja, instaura-se a corrupção. Então, olha, vamos voltar aqui, porque essa história vai ter desdobramento. Então nós temos Roma, que surge com projeção de luz, mas Roma se conspurca de tal forma que ela se torna o cavalo negro. Jesus representa o cavalo branco, que na verdade é a essência da vida. E esse cavalo branco, você sabe qual é a denominação que nós vamos dar para ele agora? Nós vamos escrever a palavra Roma de trás para frente. Ok? Ficou claro aí? Então, luz e treva. Só que tem um detalhe. Alguém pode falar assim, mas a espiritualidade cria a treva? Não. A espiritualidade superior, ela opera na luz. E quando é que surge a treva? Quando a luz clareia. Quando a luz clareia. Ficou claro? Redundou, né? Redundou. E aí nós separamos aqui rapidamente para vocês. É um texto assim, muito citado pelo Honório Abreu nos nossos estudos de Apocalipse e etc, etc, etc. Que é uma citação que está no Antigo Testamento.
e que Jesus repete essa citação em Mateus, no capítulo 4. O texto diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Aí vem o que nos interessa. O povo que estava sentado em trevas, o povo estava sentado em trevas. Vamos na história? O povo estava sentado na cadeira de Roma. Estava em treva. Viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Observem que extraordinário esse versículo. Ele está dizendo para nós o quê? Que o povo que estava sentado em treva, na verdade, para eles, estava tudo bem. Estava errado? Não. É. Gentios. Pode ajustar assim. O romano. Vamos falar. Vamos para ficar assim. O romano. Ele estava na vidinha dele lá, conquista. Né? Vamos falar assim, o Sura. Vamos pegar o exemplo do Sura. O Públio Lentio Sura, ele estava querendo poder. Para ele era a luz. Ele estava sentado na luz. Lá, aquele que combateu, em tese, as artimanhas, as urdiduras, era Marco Túlio Cícero. Também estava na luz dele lá. Ou seja, o indivíduo que está na senda evolutiva, na luta, tudo para ele é luz. Mas, na verdade, é uma luz relativa. Ela não é uma luz ampliada. Jesus fala disso em Lucas, né? Lucas 11:35. Cuida para que a luz que em ti há não seja trevas. Aí o texto continua dizendo: e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Qual que é o tema de hoje? A sombra do egoísmo. Então, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, peraí. Então nós temos treva e nós temos sombra. Treva, o que é a treva? Completa ausência de luz. A sombra, existem aspectos que caracterizam a sombra. Expressões mínimas de luz, mas existe luz. Porque sem a luz não tem sombra. Sem a luz não tem sombra. É um desafio. Lembra sempre de desligar. É um desafio quando a gente levanta de madrugada, está tudo apagado em casa, né? Ai, meu Deus, como é que vai ser? Tem que levantar. Aí você tem que passar por aquele processo de adaptação, né? Adaptação, né? Até que você consiga uma brecha, você consegue divisar uma sombra. Né? Nossa, a parede está ali. Né? É porque tem uma réstia de luz ali que deu a perspectiva para você decodificar o seu cérebro, entender e analisar racionalmente até a questão da distância. Então, na verdade, se não tem luz, não tem sombra. É isso que Jesus está dizendo aqui nesse texto. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. A luz é Jesus. Só que o que acontece? Todo mundo viu a luz. Todo mundo viu a luz, não viu? Caifás viu a luz, Anás viu a luz, o Maria de Magdala viu a luz, João viu a luz. Mas nós vamos falar também que o cego de Jericó viu a luz. Mas teve muita gente que escarneceu, mas viu a luz. Quer dizer, cada um foi tocado por essa luz de uma forma.
Agora, existe um percentual, o que Jesus está dizendo, que estavam assentados na região e sombra da morte. Quer dizer, não estavam totalmente mortos, eles estavam na região. Eles estavam, como se naquele ciclo intercessório, já sendo preparados para o aspecto do despertamento. Então, na verdade, quando a luz se faz nessas condições, é que nós vamos começar a compreender que há egoísmo. Porque antes não era egoísmo. Antes era natural. Era instinto natural conquistado pela evolução. Lei de conservação. É uma pergunta, minha. É por muitas vezes estarmos nessa intercessão que a gente pode não cumprir a nossa missão. Por exemplo, você tem um projeto para ser cumprido vindo do plano espiritual. Como a gente está falando de luz e sombra, e dentro dessa virada aí, a gente pode, devido a estar nesse momento, não cumprir a nossa parte? Por termos esses dois aspectos em nós? A gente pode falhar por isso? O que é falhar? Já que você me deu a palavra falhar. Falhar, na verdade, Allan Kardec explica para nós no livro A Gênese, lá nos fundamentos da doutrina espírita. Falhar, na verdade, é deixar de cumprir o que foi estabelecido como uma regra. A regra para nós, à luz do Evangelho, é a do bem viver. Se nós falharmos no que já concebemos ser o caminho, certo? Nós teremos, naturalmente, que reconquistar essa condição para continuar fazendo. Aí surge a expiação. É muito complexo você generalizar, porque a gente costuma achar que a missão é um todo. Eu vim para ser médium. Então eu posso ser um médium vitorioso ou um médium perdedor. Isso é muito complexo. É muito relativo. Eu tenho que relativizar. Porque senão eu entro lá no conceito de céu e inferno. Ou eu vou para o céu ou vou para o inferno. Não tem meio termo, é limbo, né? Meio termo é, como é que chama? É sombra. Mas é uma sombra transitória. Aí vai depender do meu nível de arrependimento, de purgação. Aí eu vou sair dali. Posso ficar 1 ano, posso ficar eterno. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a doutrina espírita, no apogeu da doutrina espírita, que nós vamos encontrar no livro A Gênese, Kardec traz conceitos para nós que quando você volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, você fala assim, mas peraí, mas aqui está falando de pagamento, aqui está falando de culpa. O Kardec, lá na Gênesis, que foi o último livro dele, ele traz conceitos que, em tese, são contraditórios. Eu fui numa casa espírita há um tempo atrás aí, e eu falei assim, olha, gente, nós reencarnamos para evoluir. Nós não reencarnamos para pagar conta. O dirigente da casa me chamou depois no canto. Virou para mim e falou assim, meu filho, me chamou de meu filho, gostei. Eu acho que você cometeu um erro doutrinário. Eu falei assim, pô, eu até sentei, tremi. Eu falei assim, qual? Eu fiquei preocupado. Porque eu posso cometer todos os erros, mas erro doutrinário eu não admito. Eu não posso cometer esse erro. Interpretar, você pode interpretar de N maneiras, mas erro doutrinário em fundamento, você não pode errar. Aí ele falou assim, você disse que nós não pagamos conta. Como assim? Está escrito na codificação? Aí eu entendi. Eu falei assim, só me perdoa, quem sabe eu esteja errado mesmo. Porque não é, a vida está uma luta, enfim.
De onde você tirou isso? Eu falei, opa, me deu a brecha. Agora. Eu falei assim, olha, o senhor aceita aqui a gente bater um papo? Eu fui, peguei o livro A Gênesis, abri, vamos ler aqui junto? Eu fiquei com ele até 11 horas da noite, a reunião acabou 9 horas. Quase apanhei quando cheguei em casa. Aí eu falei assim, olha, está escrito aqui assim, que assim, que assim, o que o senhor acha? Não tinha visto isso aqui não. Não, mas eu acho que o Evangelho segundo o Espírito... Eu falei assim, não, eu também acho que o Evangelho segundo... No final da conversa, eu estava concordando com ele, ele discordando de mim, eu fui embora. E eu não vou levar a conversa adiante, porque parece contradição. Porque a doutrina espírita, ela proporciona para nós autonomia, e não um vínculo que nos algema no mecanismo da culpa, do medo. Isso não é doutrina espírita, não. Agora, nós é que arregimentamos para nós os problemas. Então a pergunta da Denise, ela é muito grave e precisa de ser respondida com muita cautela. Não podemos ser precipitados. Porque nós agimos conforme a nossa concepção de vida. Agora, quando a coisa fica preta, igual a gente fala na gíria, a coisa fica preta é quando nós criamos sujidades aonde está limpo. Porque se não está limpo, ou melhor, se para nós está limpo, como é que os meninos que falam, né? Está limpo. Está limpo. Está limpo, está limpo. Agora, quando fica sujo, é quando nós começamos a perceber, a ter um alcance, principalmente quando você sai do circuito. Eu postei um texto há pouco tempo aí, chama Ponto de Vista. A Cláudia leu, né, Cláudia? Foi na feac.com. FEAC é um dos nossos blogs. Kardec fala exatamente disso. Quando você está dentro, você tem uma visão que é limítrofe, é limitada. Quando você sai para fora, aí você olha pela janela lá dentro, obviamente que a sua visão amplia. E aquilo que lá dentro tinha um tamanho, quando você vai para o lado de fora, você vai ver que aquele negócio não é tão grande assim, é menor. Então a vida, o tempo todo, nós estamos sendo convidados para entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Encarna, desencarna. Fica velho para avaliar o que fez na juventude, não é assim? E é auxiliado pela limitação do corpo, pela limitação da idade, né? Socialmente falando. O tempo todo você tá sendo convidado a repensar. Aí você fala assim, meu Deus, mas eu fiz aquilo. Quando você fala assim, para que eu fiz aquilo? É que a treva surge. Porque quando você está lá na meiuca, não é treva, é luz. Aí o outro está vendo que é treva, mas você não está percebendo que é treva. Então a providência divina respeita a individualidade. Porque a providência divina, ela olha a intenção, que é uma palavra que surge dezenas de vezes no Livro dos Espíritos. Deus observa a intenção. A intenção que o elemento demonstra como motivadora é que é o fiel da balança. Porque a intenção de um indígena é diferente da intenção de um supercivilizado. Então, o supercivilizado já tem condições de entendimento, até de leis, que o indígena não tem ainda. Então, por isso que a misericórdia divina, ela busca a intenção. Então, quando a nossa intenção, nós já temos o conhecimento da lei, estamos iluminados pelo conhecimento da lei, já aceitamos essa lei, já nos afeiçoamos a esses valores, mas eu busco praticar aquilo que eu já identifico conscientemente, que eu já identifico como sendo um equívoco, então surge a treva. Agora, nós temos que ter aquela misericórdia, aquele entendimento de reconhecer
que há muitas coisas, muitos aspectos da nossa intimidade que nós ainda não vamos conseguir mudar nesta existência. Daí, desenvolvemos a misericórdia, que é a ausência de culpa. Ninguém nasceu para ficar naufragado na culpa. Mas se o elemento diz assim, ó, meu Deus, eu sei que eu estou cometendo aquilo, mas eu ainda não consigo sair dessa circunstância. Me dê força. Isso é levado em conta. Então, são aspectos que são, como o Beto frisou muito bem, é muito difícil falar disso abertamente, às vezes, nas reuniões públicas, porque nós ainda temos um ranço muito religioso e não entendemos. Mas, efetivamente, quando nós lemos, por exemplo, que Deus não, no livro dos Espíritos, Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar, nós notamos claramente que ninguém nasce para pagar. O elemento vai ser convocado a uma situação de quitação mais dura depois de um tempos, metade de um tempo que lhe foi dado para arrepender-se e para se transformar. Ele não tendo sido aproveitado, então é necessário que haja mas na dose de 10%. Limitação de 10%, tá? Que é o sentido do dízimo. A Vânia está querendo falar, Vânia? Primeiramente, que bom que você veio, Vaninha. Obrigada. A Vânia é muito atuante no chat. Ela revoltou. Às vezes, quando eu não estou aqui, eu estou lá no chat. Vibrando. Mas em casa é mais complicado, porque a gente vai e volta. Tem uma coisa aqui, outra coisa, né? Mas firme, se Deus quiser. Que né? bom, que bom. O que eu queria fazer, o comentário que eu queria fazer... Só uma coisa, nós sentimos saudade de você. Obrigada, eu Pode também. O que eu queria dizer é o seguinte, que quando Denise falou que a gente está querendo fazer alguma coisa e falha, né? Aí eu queria dizer o seguinte, que a falha na intenção, como o Júlio acabou de dizer, quando você tem a intenção de fazer o melhor e não consegue, aí essa falha tem a misericórdia divina, não é? E outro detalhe que eu queria comentar é que o Túlio ali, no caso, está muito atual agora, né? Ele está no meio ali da metade, né, para o bem, a metade para o mal, né? Como se diz atualmente. Sim. Só para um comentário. E é muito interessante, Vânia, porque se a gente for observar, o que está caracterizando no nosso Brasil, o momento atual, é a questão jurídica. A justiça. Legalidade e justiça. Né? O que é legal, as leis e a forma de se gerenciar isso. Não é a discussão? Então, se vê claramente um fator, que os próprios magistrados estão incomodados com isso, porque está se concedendo muito poder para o magistrado, mas, na verdade, essa confusão ideológica, doutrinária, que seja o termo que for usar, na verdade, ela caracteriza o momento que a sociedade está vivendo como um todo, aonde os indivíduos, não a massa. Primeiro o indivíduo redunda na massa, ok. Mas os indivíduos estão sendo convidados para reavaliarem o seu conceito de justiça. Tanto que, outro dia eu ouvi assim, mas a gente fica questionando, porque em nome da justiça rasga-se a lei. Não foi o que eu ouvi aqui outro dia? Alguém falou aqui, não sei quem. Aí depois fiquei pensando, é muito interessante essa observação. Porque, na verdade, o que é mais importante é a justiça, não é a lei. Porque a lei é para mudar. A lei existe em função da necessidade. Os 10 mandamentos são imutáveis. Os 10 mandamentos são. É pétreo. É pétreo. Que Jesus resume. Não faça o outro que gostaria que o outro não te fizesse. Isso não vai mudar em lugar nenhum do cosmos. Isso não muda. Agora, quando Moisés escreve as leis humanas,
As leis humanas têm a ver com costumes daquela época. Então a Constituição que vigora agora, ela será substituída amanhã por uma Constituição melhor. É fator chamado progresso. Então, o senso de justiça está sendo desenvolvido pelos seres à medida em que eles vão evoluindo. Isso é natural. Mas, no processo do desenvolvimento, instaura-se os conflitos. As opiniões divergentes, e elas são salutares. Por isso que se vive num Estado de Direito. E eu costumo brincar que no Estado de Direito tem tanto mimimi que você já nem sabe se é Estado de Direito ou não, porque você não pode falar nada. Fala alguma coisa, aí tem alguém te processando aí, porque você falou. Ué, mas como assim? O jogador de futebol costuma dizer, eles não podem falar nada não, porque senão eles são punidos. Ué, mas espera aí, é Inquisição? Ué, jogador de futebol, a empregada doméstica, o médico, o varredor de rua, todos nós temos o direito de expressar, desde que seja com responsabilidade, com dignidade. Porque se exagera, aí nós estaremos infringindo uma lei divina, que é a lei do direito do outro. Eu não posso exceder no meu direito, invadindo o direito do outro. Ponto. Então não é simples. Agora, a sensação de falência, ai meu Deus, eu não consegui, tem a ver com essa dinâmica da justiça interior, que você vai estabelecendo os seus parâmetros do que é o correto. A gente só tem que tomar cuidado que quando a gente define esses parâmetros do que é o correto para nós, não ser omisso e também não ser inquisitor. É o que o Júlio falou aqui agora, não foi de misericórdia? Você não fez, cara. Você tentou, não deu. Você vai sofrer por isso? Porque o erro faz parte do processo de aprendizagem. O elemento, por exemplo, vem na linha da evolução natural, transição, racionalidade para racionalidade, animalidade e humanidade. Evidentemente que ele, quando ele se depara com Jesus, diz, amar o vosso próximo como a vós mesmo, fazer o que você gostaria que você fizesse, ele vai começar a praticar, mas ele vai errar, porque ele tem uma carga instintiva natural, que é a tendência, que é o automatismo, que é o hábito, que ainda vai imperar até que ele estabeleça novo hábito. Então o erro é natural e normal no processo de aprendizagem. Nós estamos falando de transição, evolução do princípio inteligente, mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Existe uma transição. O elemento, quando a razão se abre, ele... agora mudou. Não. Tanto que nós temos que estudar isso com muito detalhe, muito, porque tem muitos aspectos que ainda não são bem compreendidos por nós espíritas a respeito das leis. Lei. Quando Moisés nos fala de lei, Moisés fala de lei porque ele não poderia falar naquele tempo de instintos desenvolvidos ao longo da evolução. Porque quando você diz não roubar, é porque existe uma tendência a roubar. Onde foi desenvolvida essa tendência a roubar? Basta observar, assistir qualquer documentário sobre vida animal. O animal furtivamente vai lá e rouba do outro, um vai, outro... Instinto do roubo. O que é o instinto do roubo? O instinto da busca pelo melhor. Porque na fase humana vai se apresentar um elemento, vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus... É a iluminação. E a sua justiça. Você já sabe o que é buscar, porque você sempre buscou o melhor para você. Muito bem lembrado. Agora tem que virar a chavinha. Muito bem lembrado. E o animal, eu vi um vídeo, um companheiro falando sobre que nós deveríamos buscar no reino animal o entendimento do que remonta à fidelidade e à justiça. Fidelidade e justiça. Achei extraordinário. Porque o seu cão domesticado, ele é fiel a você. E ele é justo. Ele é justo na dinâmica dele, de conservação. Não é verdade? Então, quando, por exemplo, você cita o animal que está indo lá, o outro caçou, né? O outro caçou, está lá, se alimentando da caça.
Mas parece um outro. Ou a berolinha. No interior a gente fala berola. Uma berolinha aí. Ou de cadiquinho aí, no interior de Minas, vai com cadiquinho. Tem um que expulsa o outro mesmo, chota ele, rouba. Mas na verdade é o seguinte: é óbvio que aquele que está se alimentando, o caçador principal, que está com aquela caça abatida, pô, a necessidade dele é diferente. Enquanto ele tiver com fome, ele vai comer. Então ele caçou, ele não vai deixar que o outro venha pegar um cadiquinho, que isso tudo é meu. Agora, quando ele se farta, ele deixa para lá. Quando ele não mais tem necessidade, ele deixa para lá. O outro é que não sabe esperar, né? Tô brincando. Mas é para a gente pensar nessa questão que o Júlio colocou, de buscar o melhor. Buscar o melhor. O buscar o melhor é legítimo. Exatamente. É o exagero. Não é o que acresce. A paixão não é o que acresce a necessidade. É a questão 907 do Livro dos Espíritos. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Leia a questão 907 para nós. Deixa eu dar serviço, você está muito quieta. Enquanto você procura. O que acresce a necessidade entra nas raias do supérfluo. O que complica a nossa vida é a paixão que se alimenta do supérfluo. Esse é o tema do assunto do dia. Vamos ouvir a voz adocicada e romântica de Denise. Gostou do romântica? Vai. Ele vai derreter os corações aí. Vamos lá. Vamos falar das paixões, então. Essa questão 907 está dentro das paixões. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Olha que pergunta extraordinária que Kardec fez, hein? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz que causa o mal. Então nós temos duas palavras aí interessantes: a necessidade e a vontade. E também tem uma coisa, uma pegadinha aí que foi posto no coração do homem. Foi posto no coração. Gostaria de falar disso aí depois. Né? Então vamos pensar. Como que isso foi posto? Necessidade e vontade. Então a vontade, ela é soberana. Ela é importante na evolução. O indivíduo, quando perde a vontade de viver, ele se autodestrói. A chama não vai apagando, ele perde até o brilho do olho. Não é assim? Porque ele deixou de ter vontade. Então, o que promove a evolução é essa vontade de fazer melhor, de adquirir o melhor. Então, se você pode ter uma facilidade e busca essa facilidade para que você faça uma outra coisa por causa dessa facilidade, isso é legítimo. Agora, se você busca a facilidade para você ficar na zona da acomodação, é egoísmo. É interesse pessoal. Então, um exemplo. Nós temos... vou para o caldeirão. Nós temos a internet. Rede social. Eu recebi um vídeo essa semana que fala... ecologia tecnológica. Achei extraordinário. Porque tem a campanha para purificar o planeta, né? Para preservar o planeta. Agora estão com campanha para preservar a internet. Eu achei bonitinho demais da conta. Porque é o seguinte, então, assim, vamos limpar a nossa rede social. Aí vai ser difícil. Aí tem umas dicas. Ao invés de você postar uma coisa que destrói, poste uma coisa que construa. Ao invés de criticar uma pessoa, enalteça uma obra positiva, coisas nesse nível. Então nós temos uma ferramenta que nós podemos fazer dela luz ou podemos fazer dela treva. Então, se eu uso a internet, como agora nós estamos replicando ensinamentos, o nosso estudo para tantas pessoas, nós estamos fazendo luz. Agora, se aqui nesse estudo, que está tudo para a gente fazer luz, se a gente começa a conspurcar o estudo, eu vou fazer treva. Agora, por que eu vou conspurcar o estudo? Por vaidade? Por egoísmo? Um companheiro me mandou uma mensagem ontem, ele deve estar no chat, eu não vou dar o nome dele não.
Ah, me manda tal material do Honório. Eu falei assim, lógico. Tu, não, mas você não fica regateando. Não, eu falei, não, manda para todo mundo o material, para todo mundo. Ah, não, porque tem fulano de tal aí que tem o material, mas ele vende. Porque o site dele você tem que entrar e pagar. Eu falei assim, o que você acha? Eu falei, não acho nada. Eu já achei. O que você achou? O material aqui que eu estou te dando de graça. Não, mas e o outro que cobra? Eu falei assim, não é problema meu. Problema dele. A minha responsabilidade é te dar de graça, porque de graça eu recebi. A mediunidade é assim. Você vai cobrar? Você está sendo intermediário, você vai cobrar? Você está sendo intermediário, você vai cobrar? Ah, mas tem que pagar o hotel. Mudei de assunto. Você vai nascer na treva aí. Tudo é vibração. Que aí vai falar que tem que pagar o hotel, porque o evento é isso, é aquilo, tem que pagar. Então vai lá, paga, seja feliz. Mas aqui na FEAC ou nas casas que entendem espiritismo, é pro povo, e é de graça, e é chão o terra chão, batida. Terra batida, expositor que vai frequentar a casa espírita para fazer palestra em lugares lá na favela, ele não fica escolhendo cenáculos com toda a pompa para falar. Isto não é espiritismo. Tudo é vibração, viu, Júlio? Movimento, magnetismo e eletricidade, nos domínios quase desconhecidos da matéria e do espírito. Mentalismo. Cujo ponto de interação estamos singularmente distantes de alcançar. Vocês vão entender porque que eu estou lendo. O homem, na estruturação fisiopsíquica, é uma grande bateria criando e acumulando cargas elétricas, com que influencia e é influenciado. Todo sentimento é energia estática. Todo pensamento é criação dinâmica. Toda ação é arremesso, com todos os seus efeitos. Cada individualidade, assim, conforme os sentimentos que nutre na estrutura espiritual e segundo os pensamentos que entretém na mente, atrai ou repele, constrói ou destrói, através das forças que emite nas obras, nas palavras, nas atitudes, com que se evidencia pela instrumentação mental que lhe é própria. Mentalismo, não é? O espírito Miguel Couto, através de Chico Xavier, no livro Falando da Terra. Falando da Terra. Então, vamos pensar o seguinte, o que é a treva? Na verdade é a luz que começa a se manifestar. Porque até então não era treva. Até então a gente estava sentindo e estabelecendo uma energia estática. A estática é aquela energia ali, mas ela não se movimenta. Mas o pensamento é que dá dinâmica para essa energia. Então nós citamos Públio Lentulus Sura, lá atrás. Ele estava usando o sentimento e o pensamento dele em prol do interesse pessoal dele. Aí o que aconteceu com ele? Ele reencarna como bisneto dele mesmo, tem a oportunidade da providência divina mostrar para ele o próprio passado espiritual dele, o que ele fez na encarnação anterior. Ele, numa nova dinâmica, tem a oportunidade de conhecer Jesus, mas na mesma condição legal de ser senador romano, ter que defender Roma, mas ao mesmo tempo começar a ser convidado para verificar que essa defesa que ele fazia ao Estado, ao poder que ele representava, tinha que começar a se iluminar. E como é que essa iluminação, o convite para a iluminação começa a visitá-lo? Pela dor. Pela dor. Aí nós vamos chegar lá. E eu separei aqui um material bom para a gente falar agora dele. O que aconteceu? O filho dele foi raptado. Marcos. A Flávia pegou lepra. Eu citei Marco Antônio. Reencarna como Marcos Lentulus, filho de Públio Lentulus. O Marco Antônio tinha sido filho adotivo do Sura. Do Sura. Depois ele voltou como filho legítimo do Sura, como Emmanuel, como Públio Lentulus. Estou dando um dado histórico para vocês, em primeira mão, diante das câmeras. Arnaldo Rocha. Deixa eu dar a fonte. Aliás, o Marco Antônio é muito conhecido nosso, hein? Mas nós não podemos dizer quem é. Aí o que aconteceu? O nosso irmão vai estar com a filha leprosa. Lepra. Hanseníase. Papai, busca o profeta. Pede Jesus para me curar.
Ele começa a ter oportunidade. Aí o senador vai procurar Jesus. Foi de tardinha, com a roupa diferente, para ninguém ver. Aí Jesus fala para ele a mesma coisa que falou para Nicodemos, no capítulo 3 de João. Melhor seria se tivesse vindo de dia, porque veio de noite. Quando eu li essa parte a primeira vez, isso foi há uns 25, 30 anos atrás, eu carregava livro espírita no ônibus. Eu tava velhinho, hein, velho? Os meus livros espíritas, todos eles eram encapados com papel de pão. Você lembra papel de pão, Gerson? Eu lembro. Você comprava o pão na padaria, enrolava o papel, punha debaixo do braço e vinha. Aí eu encapava para ninguém ver que eu estava lendo livro espírita. Aí Jesus falou para o Emmanuel assim: Emmanuel, melhor tirar esse papel de pão do livro e assumir o livro espírita. Né? Mais ou menos assim. Por aí. Aí ele foi encontrar com Jesus. E o que é que Jesus propõe para ele? Iluminação. Orgulhoso, apoiando na luz dele, e não percebendo a luz do Cristo, embora reconhecendo a autoridade, porque ele vê Jesus em desdobramento. E vocês vão se lembrar que ele se coloca de joelho. Essa é a narrativa do próprio Emmanuel. Ele, quando se viu, ele estava de joelho. Ele não entendeu por quê. Ele estava diante da soberana presença do Senhor. Aí Jesus propõe, diz para ele que o império podia cair de uma hora para outra, e que o negócio era construir o reino de Deus. Ou seja, Jesus entra em cena para iluminar com misericórdia, porque ele estava vivendo conflitos seríssimos. Começa o livro ele com conflito porque ele está se vendo como um avô. Começa a discutir com Flamínio Severus a reencarnação. Aí o Flamínio: não, isso é coisa de grego, isso é coisa que vem lá do Oriente, não acredita nisso não. E ele, quer dizer, se ele levantou a hipótese de reencarnação, ele já estava com uma dúvida. Remoendo isso. Ele já estava remoendo isso. Ele opta pelo império. Gente, para pensar, Públio Lentulus antes fez uma revolução para destruir Roma. Porque ele queria o poder. Ele não estava nem para Roma. Aí depois, ele vai defender Roma. Então, se a gente avaliar o contexto do texto e da época, ele estava certo. Ele tinha que defender Roma. Houve um certo progresso, inclusive. Progresso. Porque ele era corrupto. O Sura era corrupto da Lava Jato. Precisava de falar Lava Jato? Na época devia ser... Lava Biga. Lava Biga. Lava Biga. Lava Jato é da esquina, né? Não, era quadriga, que era acima da biga. Então era a biga assim. Tinha a quadriga, que andava mais seriamente. Aí tinha os aquedutos para usar água para lavar. Não era fácil, não, era mais complicado. Nós temos que agradecer muito a Deus atualmente. Então, ele estava defendendo Roma. Saulo de Tarso estava defendendo o Sinédrio. Isso é importante a gente pensar, porque a gente olha como se eles fossem vilões. E quando a gente faz isso, a gente não está percebendo a nossa postura, porque muitas vezes nós estamos defendendo uma série de coisas, pontos de vistas, e não estamos vendo a luz. Nós demonizamos, nós não podemos demonizar as coisas. Sempre tem o aspecto... Estão vendo? Aí, deixa eu correr, porque eu preciso te contar um aspecto que está separadinho. Eu estou esperando isso, desenrolar. Aí o que aconteceu? Ele opta, aquela coisa toda, aí ele vai ter aquele final de vida no livro há 2000 anos, triste. Ele fica cego, cegado pelo próprio Marco Antônio, o Ítalo, né? Uhum. Que foi raptado, enfim. Aí ele tem uma oportunidade de conversar com André de Gioras na cadeia, o judeu, que era o inimigo dele. E André de Gioras joga na cara dele impropérios, fala pura verdade, e ele sai da cadeia destruído.
O senador cego sai dali destruído, entendendo o que ele fez da vida dele. Porque ele, no orgulho dele, é que foi responsável pelo filho ter sido raptado. Ele foi responsável pela mulher dele, que ficou 25 anos por amor, abdicou a vida dela. Abraçou o cristianismo. A Luz estava dentro da casa dele. Ele tinha a Ana, a serva, que era cristã, que foi quem converteu a mulher, a Lívia, ao cristianismo. Ele estava rodeado de luz. A Flávia, a doença da Flávia, a lepra, fazia luz. Porque o leproso faz luz, viu, gente? Por isso é que o Chico fez a luz que ele fez. E o Chico dizia para o Arnaldo Rocha que quando ele se lembrava da Flávia, ele sentia dor. A dor que ela sentia na época. Ele sentia cheiro, as pústulas. O Chico sentia, gente. Ele não só lembrava que ele foi a Flávia, não. Tá? Então tem muita gente que fala bobagem aí, defendendo ideais, e a luz está na frente e não consegue ver. Não tem problema, vai ver amanhã. Ele estava com tudo isso e ele manteve. Ele desencarna, já convertido ao cristianismo, já começando a receber as informações do Evangelho, através da Ana. Eles faziam o Evangelho, desencarnam sob o fogo do Vesúvio em 79. 79. Imagine, ele desencarnou sem oxigênio. Porque as cinzas e a falta de oxigênio é que levaram as pessoas à morte por asfixia. Nossa, esse detalhe não estava na pauta. Ele tem uma série de encarnações depois. Até que ele vai reencarnar em Portugal, Sanfins do Douro. E vem para o Brasil como jesuíta. Ele chega aqui em 1549. 1549. De quem que eu estou me referindo? Manuel da Nóbrega. Ele desencarnou no dia 18 de outubro de 1570. No mesmo dia que ele nasceu. Ele nasceu 18 de outubro e desencarnou 18 de outubro. Em que condição que Manuel da Nóbrega desencarnou? Palavras de Manuel da Nóbrega. Não, antes das palavras deles. Ele desencarnou com hemoptises. O que é hemoptises? O que é? São a bronquite aguda e crônica, pneumonia, tuberculose, câncer do pulmão, que proporcionam... Continua. Você vai vomitar sangue, né? Você vai eliminar sangue como consequência dessas doenças. Uma das causas mais comuns na época era a tuberculose, né? Ele desencarna assim. Ele era médium de efeito físico, sabia? Manuel da Nóbrega. Curava os índios. Eu descobri, eu já escrevi um texto, um artigo sobre isso na União Espírita Mineira, no jornal Espírita Mineiro, falando sobre Manuel da Nóbrega. Inclusive está no livro que eu fiz, Prefácio de Emmanuel, uma homenagem a Manuel da Nóbrega. Inclusive explicando por que Emmanuel adotou o nome Emmanuel. Porque os índios, isso está numa carta de José de Anchieta, os índios chamavam, eles tinham dificuldade em falar a palavra padre. Eles não conseguiam. Os tamoios lá, eles não pronunciavam padre, eles tinham dificuldade. Mas eles aprenderam, no castelhano, a chamar as pessoas de hermano. Então, eles tinham dificuldade de falar a palavra Manoel. Então, eles misturavam, na hora da tratativa, Hermanoel. Então, em homenagem, fazendo uma reverência, uma alusão àquela importante encarnação, Emmanuel escolhe o nome Emmanuel. Que os ufanistas, para endeusá-lo,
associam com o Emmanuel, Deus conosco, que está lá no Evangelho. Mas fica aí os pontos de vista e nós não entramos no mérito. Eu vou na história, fatos e dados. Por que que ele desencarnou tuberculoso? É uma pergunta. Agora eu vou trazer uma frase, um pensamento do Manuel da Nóbrega, quase à beira da morte. Estava seriamente doente nessa época. Em carta provincial de Portugal, eu escrevi: a mim me devem já ter morto, porque no presente fico deitado com muito sangue na boca. O médico de cá, ora diz que é veia quebrada, ora que pode ser da cabeça. Seja onde for, eu o que mais sinto é ver-me a febre ir gastando-me pouco a pouco. Tuberculoso, com febre. Imagine esse homem. O carinho que ele tinha com o Brasil. Ele foi responsável pela fundação de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Os jesuítas, e ele à frente. Tendo ao seu lado José de Anchieta, que é um espírito franciscano de alta expressão. Era uma parceria. Quem falava do Evangelho era José de Anchieta. Por quê? Manuel da Nóbrega era gago e tuberculoso. Vamos voltar no tempo lá do Vesúvio com a asfixia. Vamos voltar mais ainda às torturas imputadas àqueles que eles queriam tirar do caminho lá na Revolução de Catilínia. O enceguecimento e torturas que levavam o indivíduo até a asfixia. Aí nós vamos encontrar esse Manuel da Nóbrega. Mas nós também podemos encontrá-lo no livro Renúncia. Como que desencarnou o padre Damiano? As frequentes hemoptises na noite lhe haviam aniquilado as últimas forças. Nós vamos encontrar aqui Alcione, que é a reencarnação subsequente dele, né? Como o padre Damiano. Fazendo alusões. Aí uma fala de Damiano, que ele pedia a Deus que lhe desse saúde espiritual, porque seria impossível restaurar a do corpo. Mas ele falou para Alcione: não fique triste, porque a morte não é uma separação eterna. Estou certo de que Jesus me permitirá voltar ao seu lado, se minha vida for útil. Quanto à viagem, com doença pulmonar. As artérias têm uma função psicológica de nos vincular nas questões sociais do mundo. O pulmão é que define o sopro da vida, a respiração. Quando trabalhamos a energia mental de sorte a pautar as nossas relações, as nossas atitudes no interesse pessoal, nós trazemos rupturas, nós promovemos rupturas nas relações. E vamos criando uma ambiência que nos asfixia. É o resultado do egoísmo. Quando o indivíduo descobre ou se percebe diante dos fatores complexos da vida, ele pode instaurar no seu campo psíquico uma chamada melancolia, angústia, depressão. A depressão é um dos fatores que pode levar o indivíduo a doenças pulmonares. No aspecto positivo,
pode ser um fator de resgate. Mas fazendo sombra, as repercussões biológicas, físicas, têm a ver com toda essa dinâmica comportamental da enfermidade psíquica. Eu estava conversando com um amigo ontem à noite sobre o assunto, e ele me disse assim, interessante, né? Nós podemos buscar um exemplo de uma melancolia profunda que levou um grande personagem que nós admiramos à desencarnação. Aí ele me fez lembrar de Abigail, a noiva do Dr. Saulo de Tarso. Quando ele promove a ruptura, ela entra num processo fechando o circuito e, por consequência, o seu sistema imunológico permite que se instaure aquela batalha, né, das bactérias, dos fungos, dos vírus, que levaram ela em 8 meses de tuberculose à desencarnação. Então, isso tudo nos convida a pensar sobre a lei de causa e efeito. A importância de fazermos luz nesse cavalo preto, mas sabendo que precisamos dele, que não podemos desconsiderá-lo, porque cavalgando nesse cavalo preto nós aprendemos muita coisa. Mas a questão é que nós precisamos de sintonizar com o cavalo branco e ir desarticulando o cavalo preto de uma forma gradativa, com muita esperança, com muita paciência e, acima de tudo, com muita luz, para que a gente mude a coloração, a tonalidade dele. Isso. Domar as inclinações más com calma. Gente, serenidade. Não é simples trabalhar o assunto. Eu fiquei com esse compromisso de fazer essa amarração de alguns aspectos da história com Públio Lentulus Sura, com Públio Lentulus Cornélios. Aí nós demos um salto para o Manuel da Nóbrega, trouxemos aqui o Padre Damiano, falamos da tuberculose da nossa companheira Abigail, não no sentido de negativar a conversa, mas a gente verificar o porquê dos nossos dramas atuais. Então, na mensagem que a gente leu aqui, do nosso companheiro Miguel Couto. Quem foi Miguel Couto? Miguel Couto foi um grande médico que viveu no Rio de Janeiro. Eu não vou dar a biografia dele toda porque é ampla. Mas um espírito de alta capacidade intelectual e espiritual. Porque essa mensagem que nós lemos, chamada mentalismo, ela é um verdadeiro tratado extraordinário de evolução espiritual. E ele diz assim: a saúde é questão de equilíbrio vibracional, de conformação de frequências. Naturalmente, enquanto na Terra, esse problema implica uma equação de vários parâmetros, quais sejam a respiração e a atividade, o banho e o alimento. Forçoso é, todavia, convir que as raízes morais são sempre os fatores de maior importância, não somente na vida normal, senão também, em particular, nas horas conturbadas, que devemos buscar luz. Aí ele termina a mensagem dizendo que devemos saudar o médico divino, que vem através da proposta renovadora do Evangelho, nos auxiliar quanto aos deveres da fraternidade e do trabalho, na real aplicação do amemo-nos uns aos outros, aprendendo a subir vagarosamente embora o monte da glorificação espiritual. Ufa! Considerações finais, Luiz? Um minuto para você, depois eu vou pedir a Vânia, que também fale também. Vamos lá.
Eu tinha feito um pequeno comentário assim, a respeito desse versículo, né? Do cavalo preto, que eu fiquei imaginando, porque no cavalo branco, a gente imaginou que teria sido, tocamos em Kardec, né? Pelo nome dele, do cavalo. Eu imaginei o cavalo preto como a humanidade, tá? Uma humanidade já dotada de razão, e como ela traz uma balança, essa razão ela lhe dá a capacidade de pesar as coisas, né? No sentido de avaliação. E por meio do livre-arbítrio, fazer as suas opções. E, fazendo a opção, efetuar a compra que lhe é ofertada. No caso aqui, ele cita a cevada e a farinha, né? Lembramos que a cevada ela é alimento, tanto para o homem, mas também é para os animais. Enquanto que a farinha é o principal ingrediente do pão, né? Para o fabrico do pão. E o pão, ele é o alimento que mais se integra com azeite e com o vinho. Ou seja, eu creio que é o momento da gente de nós fazermos as opções mais adequadas, né? Entre a cevada e a farinha. É só isso. Muito bem. Então, Vânia, eu vou pedir que você sintetize a reunião em uma frase. Aí agora apertou, hein? Se vira. Intuição. Alberto, essa reunião, assim, em uma frase, eu acho que é muito, muito atual, sabe? Isso está trazendo para nós, sabe, a reflexão do que o país, do que o mundo está vivendo hoje. Então, essa reunião de hoje foi realmente significante demais para todos nós, para a gente refletir, né, sobre tudo que está acontecendo e como que nós vamos reagir diante disso tudo, né, com amor, com compreensão, sabe? Não é? É isso que eu penso. Muito bem. Que a gente possa lembrar que o Evangelho é uma proposta de iluminação. Então, nós falamos de treva, falamos de sombra, falamos de morte. O cavalo preto, ele vai ter repercussões aqui na sua dinâmica nos próximos versículos, porque ele vai trazer a morte de um percentual. E nós vamos estudar isso mais à frente. Mas, independente disso, que nós possamos, quanto cidadãos, nos comprometermos não só com a nossa evolução espiritual, mas também com esse desiderato que o Senhor nos concede como oportunidade para contribuirmos também e fazermos luz para aqueles que estão à nossa volta. Hoje, o Brasil comemora, no seu dia 21 de abril, o dia da Inconfidência, o dia de Tiradentes, que na verdade representa essa dinâmica operacional como viajores do tempo, obtendo oportunidades de recompormos, de reconstruirmos os nossos destinos e os destinos das nações. Lembrando que Tiradentes foi um espírito que lá no período de Roma, citado aqui, teve a sua também oportunidade. E como grande parte dos romanos, nos desviamos dos princípios que foram instituídos na própria Constituição romana. Quando usurpamos, quando usamos da força desmedida,
pautada no interesse pessoal. Tiradentes representa um agrupamento muito grande de espíritos que, inclusive, ao longo de muitas encarnações, vieram para o Brasil para contribuir nessa terra da promissão. Tiradentes foi o segundo grande mártir desse país. O primeiro mártir foi Filipe dos Santos, que levantou o dedo para defender os índios. Como Manuel da Nóbrega veio aqui cuidar dos índios. Extraordinária essa história. Tiradentes veio bradar pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade. Mas ele não estava sozinho. Junto com Tomás, Antônio Gonzaga, com Cláudio Manuel da Costa, com Marília, conhecida de Dirceu, a Doroteia, com Aleijadinho, que fazia parte do clã também, Padre Rolim, Alvarenga, e tantos outros que nós poderíamos nomeá-los aqui. Eles sonharam por um Brasil evangélico. Não foi um termo que eles usaram na época, mas eles estavam sob a inspiração do próprio Senhor Jesus na missão que eles assumiram. Tiradentes não pôde gritar a independência, porque ele não tinha autoridade moral para fazê-lo. Engraçado, não? Não estava na hora. Mas a sua tarefa foi tão cristã que ele não empunhou armas, embora soldado. Ele guardou a espada na hora de ser preso e deu um dos testemunhos mais gloriosos de evangelho nessa terra. Interessante, porque ele não delatou ninguém. Como Jesus, quando supliciado, não disse das torturas que foram imputadas para ele. Nós não estamos comparando Tiradentes com Jesus, embora a imagem foi bem ajustada até por interesses religiosos. Mas isso não vem ao caso. O que nos importa é que o exemplo dele é o exemplo que reflete a nossa necessidade de darmos o nosso próprio testemunho. E tão verdade foi que ele foi convidado pela espiritualidade superior para dar o grito da independência. Então, nas margens do rio Ipiranga, conforme a descrição de Humberto de Campos, na verdade, Dom Pedro I gritou na terra. Não tinha autoridade moral para fazê-lo, mas tinha chegado o momento. E a autoridade moral foi concedida a quem? A Tiradentes. Então, por revelação espiritual que o nosso médium Xavier nos trouxe, quem deu o grito independência ou morte foi José Joaquim da Silva Xavier, o nosso querido Tiradentes, mineiro. E dessas terras montanhosas brada o eco da independência moral e espiritual dessa terra abençoada que tem na cruz a sua referência, a cruz do Cristo. Meditemos e que nós possamos nos curvar agradecidos ao espírito de Tiradentes e todos os inconfidentes que já reencarnaram muitas vezes pós esse período, tentando ajudar no processo. E hoje muitos no mundo espiritual inspiram a implantação do Evangelho nos templos, nas casas espíritas, para educar o povo, que somos os gentios dos tempos atuais. Que Deus nos abençoe. E que nestas vibrações nós gostaríamos de pedir que a Regina faça a prece final. Por favor, Regina.